Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Madiã. Ao levar o rebanho para além do deserto, chegou ao monte de Deus, de Horebe. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, numa chama ardente, do meio de uma sarça. Moisés olhou para a sarça, que estava a arder, e viu que a sarça não se consumia. Então disse Moisés: vou aproximar-me, para ver tão assombroso espetáculo. Por motivo não se consome a sarça. O Senhor viu que ele se aproximava para ver. Então Deus chamou-o do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Continuou o Senhor: não te aproximes. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, com receio de olhar para Deus. Disse-lhe o Senhor: o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, vi também a violência com que os egípcios os oprimem. Agora põe-te a caminho, que eu vou enviar-te ao Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir à presença do Faraó e a tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu-lhe: eu estarei contigo, e este é o sinal de que fui eu que te enviei. Quando tirares o povo do Egito, adorareis a Deus neste monte. Palavra do Senhor. O Senhor é clemente e cheio de compaixão. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e todo o meu ser bendiga o seu nome santo. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não esqueça nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todos os teus pecados e cura as tuas enfermidades. Salva da morte a tua vida e coroa-te de graça e misericórdia. O Senhor faz justiça e defende o direito de todos os oprimidos. Revelou a Moisés os seus caminhos e aos filhos de Israel os seus prodígios. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo Jesus exclamou: eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi dado por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós, como disse no princípio, estamos a celebrar a missa de sétimo dia pela nossa irmã Domingas Coimbra, pedir ao Senhor que a receba no seu reino, lhe perdoe as suas faltas e dar graças a Deus por toda a sua vida e pelos exemplos que ela nos deu. A Igreja é feita de caminho. Nós ou nos convertemos ou não convertemos, ou aderimos a Jesus Cristo ou não. Hoje na Igreja celebramos São João Jonas, que é um santo mártir. Mártir são aqueles que morrem por causa de serem fiéis à verdade do Evangelho. E não nada os move, porque nenhuma autoridade ao longo da história quis a morte de ninguém. Queriam era que mudasse de opinião. E, portanto, os mártires foram todos martirizados porque se recusaram a mudar de opinião. E São João Jonas, que viveu
em 1559 a 1598, era um jovem. Sabemos que o protestantismo foi fundado em 1517 com as bulas de Lutero da Catedral de Göttingen, no norte da Alemanha, e depois houve 3 ramos, e hoje são muitos ramos, mas depois houve o calvinismo da Suíça, que foi violentíssimo. Nós sofremos muito em Portugal por causa dos calvinistas. Todos os nossos mártires comuns com o Brasil foram martirizados por causa da Revolução Evangélica. Todos. E os nossos mártires são comuns. Esta semana celebramos Santo Inácio Azevedo e os 40 companheiros que foram mortos no barco à ida para o Brasil. E depois no Brasil foram mortos muitos, mas todos pela mesma razão. Os nossos mártires ou são anteriores à nacionalidade, no tempo dos romanos. São Vítor de Braga, por exemplo, que era um soldado que se recusou, tinha 20 e poucos anos, recusou-se a sacrificar aos deuses e foi martirizado. A paróquia de São Vítor de Braga é uma homenagem a esse soldado, novinho, mas é do tempo dos romanos. São João Jones, após a separação da Igreja de Inglaterra e a Igreja de Roma, o rei Henrique VIII, tinha alguma razão, porque ele tinha casado com a sua cunhada. A cunhada, quando ficou viúva, tinha 15 anos e ele tinha 11. E, portanto, quando chegou aos 20 anos, revoltou-se e queria a nulidade do casamento. Por razões políticas, não lhe deram, e ele então matou matou as esposas e matou também muita gente da igreja. E a razão é porque nós, os católicos, estamos no mau caminho. Nós, os católicos, estamos no caminho errado e, portanto, eles têm que nos colocar no verdadeiro caminho. E nos últimos anos é assim, tem sido assim. Portanto, o Henrique VIII declarou a Igreja de Inglaterra como a Igreja do Estado. Ele é que manda. Ainda hoje a rainha e o rei Carlos é que são os chefes da Igreja de Inglaterra. Ele martirizou um bispo, John Fisher, o presidente do Parlamento de Inglaterra, que nós temos aqui uma escola em Kingston, São Tomás Moro, que se recusou a obedecer ao rei. João Forest, João Jones, que nós hoje celebramos, e João Valde. Os católicos era proibida qualquer atividade religiosa. Eu às vezes até digo mais, quando aqui no Canadá, o rei no princípio não queria cá católicos, mas depois com a Revolução Francesa, quando foram expulsos de França e os disparados que cometeram em França, que não podemos dizer a gente da França, mas aquilo foi só disparados, e hoje os efeitos daquilo que está a acontecer em França e o arrasto de tudo dos disparados que se cometeram, mataram freiras, mataram padres, fizeram 30 por uma linha, pronto, mas isso foi outras razões, o Napoleão. Mas os católicos fugidos da França vieram para o Canadá e tiveram que se entender. E portanto, fizeram este país belo, mas no princípio a Inglaterra não queria cá católicos. Sob essas leis, as leis do Henrique VIII, a família galesa, a família de Gales, da França, o nosso primeiro rei de Portugal também era do país de Gales, francês, tendo crescido num ambiente católico. Eu não sei qual é a opinião de vós na França, mas eu tenho muita referência ao país de Gales em França, mas já não tenho grande referência à Córcega e aos corsários, porque só os comandam agora, e há 200 anos comandam em França.
os corsários. Eu não sei, eu não tenho vivido na França, não sei como é que os gauleses, que é um povo extraordinário, fundador da França, como é que vivem e como é que sobrevivem nos seus valores, porque a Córsega era uma ilha no Mediterrâneo, que iam aqui fazer uns disparates aqui e acolá, e depois fugiam para a Córsega. E na Córsega juntava-se tudo. Judeus bandidos, árabes, tudo se juntava ali. Entretanto, o Napoleão era de lá, e pronto. Mas São João Jones, um dos mártires de Inglaterra, que não quis obedecer, não deixou de ser fiel à Igreja que Jesus Cristo fundou. Mas ainda hoje, se vós ouvirdes os evangélicos, o que dizem é que nós estamos no mau caminho e eles é que nos estão para endireitar, para colocar no bom caminho. E neste momento são 2.000 caminhos. Igrejas evangélicas são 2.000. Só, por exemplo, no Brasil, que é um exagero, mas pronto. Mas a ideia é, os católicos estão mal, os católicos estão no mau caminho, portanto é preciso persegui-los. Foi assim no princípio e continua a ser, agora de formas mais diplomáticas, mas continua a ser os mesmos princípios. São João Jones não obedeceu ao rei, conseguiu continuar a atividade missionária por um bom tempo, com o nome falso de Jones Buckley, até ser apanhado. Os que chamavam os caçadores de padres. A nossa imagem da Associação de Cristo dos Milagres estava na Caloura, nos Açores, e teve que mudar para a Ponta Delgada por estas razões, pelas mesmas razões, porque não havia freira nem padre, porque a Caloura era um sítio muito isolado. O Curral das Freiras, na Madeira, existe por causa destas razões, que é uma terra tão bonita, que no Curral das Freiras. As freiras, quando viam os corsários na baía do Funchal, fugiam para aquele lugar que o povo, em linguagem figurada, chamava Curral. E, portanto, todas as mulheres, todas as donzelas iam para o Curral com as freiras, para se salvarem. E, portanto, estes acontecimentos, nós como portugueses, os portugueses nunca se deixaram seduzir. Às vezes é com muito espanto que vejo aquilo no Brasil, aquele exagero, como sobretudo mais agora a partir dos anos 90, que foi um projeto do governo que lá está agora, mas foi um crescimento, uma coisa tremenda. Mas nós portugueses, graças a Deus, a não ser um tonto ou outro, uma tontaria ou outra, mas não temos sido muito fiéis. Não temos falhado e temos nos mantido fiéis. E pronto, São João Jones é um exemplo, como todos os outros mártires de Inglaterra. É quase proibido falar disto, mas nós, católicos, temos que falar disto e saber que houve muitos mártires, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Nós não podemos vacilar e temos que os conhecer. São Tomás Moro, que era o presidente do Parlamento, os seus filhos foram tentar convencê-lo, porque ele tinha 3 ou 4 filhos. E foram tentar, basta tu dizeres que sim, que obedece ao rei. E ele manteve-se firme, não. Entretanto, quando o rei soube que ele tinha sido morto, desabafou em relação a Tomás Moro, que é um homem tremendamente inteligente: matei o único homem justo de Inglaterra. O rei sabia que estava a fazer mal, mas pronto, tinha autoridade, e essa autoridade às vezes comete exageros. Seja louvado nosso Jesus Cristo.